Olá, tudo bem? Uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês novamente no Folha Capital, o seu podcast. E nós vamos falar sobre o Vale Alimentação, o Vale Refeição, o Ticket Restaurante. Tem várias denominações aqui no nosso Brasilzão. Estou falando de Palmas, o estado do Tocantins, para todo o nosso planeta, e você é muito bem-vindo. E para falarmos sobre este tema, que tem uma mudança agora, nós trouxemos aqui ela que é da Associação Tocantinense de Supermercados, chamado Atos, é assim a sigla. Você está à frente dessa associação, né, dos supermercados tocantinenses. Seja muito bem-vinda, Maria de Fátima, eu vou chamar só de Fátima. Seja bem-vinda. Tudo bem, Calil, obrigada. É um prazer estar aqui com você e poder falar desse assunto, né, que traz tanta benefício para todos, né, e no momento a gente está nesse momento de mudanças que para todos, é bom. O importante é isso, que todo mundo seja beneficiado. A Maria de Fátima de Jesus, a Fátima, você é presidente dessa associação? Sim, eu sou presidente da Associação Tocantinense de Supermercados, também sou vice-presidente da Abras, e atualmente estou entrando agora na CDL, e na CDL eu sou vice-presidente, também fui presidente da Associação Comercial de Palmas, e estou sempre trabalhando no associativismo, porque eu acredito muito que nós temos que contribuir com o setor que a gente está, né? Que quando a gente dá opiniões, trabalha, a gente melhora o ambiente onde a gente está, né? Então, eu acho que o comércio a gente tem que, empresário, uma vez empresário, também sempre, tem que contribuir, né? E você, assim, eu vejo que você é muito ativa, tanto é que você está presidente, vice-presidente, você está sempre atuante, né? E sempre preocupada com a forma coletiva, porque não é simplesmente nós temos um comércio, mas nós temos que fazer aquilo bom para todo mundo, como você disse, tem que ser bom para todo mundo, né? Exatamente, eu me preocupo muito com isso mesmo, de estar levando o conhecimento, de estar fazendo esse intercâmbio entre as empresas, a gente está sempre em contato e melhorando a vida e o ambiente para o consumidor, né? Buscando melhorias também para os nossos funcionários, treinamentos, diversas coisas que uma entidade pode estar fazendo, né? Contato com o poder público, acompanhando as alterações, as mudanças, contribuindo também, levando a eles a realidade que a gente vive e também entendendo aquilo que eles estão propondo para a gente buscar a melhor solução para todos, né? Que seja algo que venha beneficiar não só um lado, mas que seja bom, que seja observado, né? Então, eu acho que as entidades têm esse potencial, esse poder de poder estar contribuindo dessa forma. Como você disse, Fátima, agora nós tivemos no dia 11 de novembro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez aí uma atualização, muito considerado um marco aí para o setor supermercadista, que vai garantir provavelmente a eficiência e também a justiça de acessibilidade sobre o Vale Refeição, o Ticket Restaurante, etc. O que você achou que pode acontecer aí de fato para trazer benefícios aos trabalhadores e também a sua área de supermercadistas? Olha, esse foi um trabalho de anos da Abras, da Associação Brasileira de Supermercado, que hoje eu sou vice-presidente. A gente vem trabalhando nisso, trabalhando junto com o Congresso, junto com o Senado, levando e também com a equipe do presidente, levando a eles como estava hoje o PAT e como a gente achava, mostrando como poderia melhorar para todos, né? Para que esse vale ele tivesse um alcance maior, para que ele fosse mais justo e viesse a contribuir com todos, né? Hoje nós temos mais de 22 milhões de trabalhadores que têm acesso a esse benefício. É muita gente. Muita gente. E eles recebem esse cartão para utilizar nos diversos estabelecimentos, né? Tanto o Vale Alimentação, que é para supermercados e outros estabelecimentos que vendem alimentos, como também para restaurantes, para padarias, onde você tem o alimento pronto. Então, nós precisávamos de uma regulamentação que viesse a deixar claro todas as regras deste benefício, para que
as empresas pudessem se sentir mais seguras para receber, as empresas tivessem condições também comerciais, financeiras, de continuar recebendo esse vale alimentação, esse ticket de alimentação, e não precisasse de deixar de receber pelas altas taxas, ou tivesse que pensar em mudar o valor para o trabalhador, né? Colocando um valor maior para que viesse a cobrir os altos custos do vale alimentação. Então, acho que ele foi feito todo um estudo, e esse estudo veio trazer benefícios. Mas como vamos só para a gente explicar, porque tem alguns trabalhadores que não conhecem ainda, que também não foram beneficiados, né? Ainda não têm acesso, mas assim, como que era antigamente e como que vai ser agora? Antes, o PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele existia apenas assim, você tinha o PAT na sua empresa, ou tendo um restaurante, ou tendo um refeitório, ou você oferecendo esse cartão ticket alimentação, ou você até mesmo depositando esse valor na conta do trabalhador. Era só ele beneficiar. A empresa poderia fazer isso e descontar a parte no imposto de renda. E assim ela estaria beneficiando seu funcionário. Então, ela teria que ter um nutricionista, toda uma legislação voltada somente para o programa de alimentação. Certo. Hoje, da forma como está, o valor deverá ser usado apenas em alimentação. Ele deverá ser também... Ele não... foi assim, tanto comercialmente, como a questão... Ficou a legislação para as empresas, com a legislação para o trabalhador, as empresas para quem recebe. Então, deu uma mudança geral, né? Regulamentou em si o processo, né? Então, hoje você vai ter uma taxa que ela tem um teto, ela poderá ser cobrada no máximo 3,6% do estabelecimento que recebe. Isso, as empresas que estão com esses vales alimentações, que comercializa eles, elas terão 90 dias para se adequar a isso. Então, essa foi uma das mudanças que beneficia, o maior benefício para as empresas que recebem foi que reduzir a taxa, e também a questão do prazo que esse dinheiro retorna para ela, porque às vezes ela vendeu lá 300 mil de vale alimentação no mês de outubro. Aí ela vai receber final de novembro, dezembro, às vezes 30, 40, ou até mais dias, dependendo da negociação que foi feita. E agora ela terá até 15 dias para retornar esse valor. Isso é bom demais, né? É bom para o estabelecimento que tem condições comerciais de manter o vale. É porque esse valor ficava nas mãos de quem estava fazendo a operação, né? Exatamente. E por muito tempo, não que não devesse, mas ficava por muito tempo, e de repente esse dinheiro não chegava para o comerciante. Sim, aí ele vendia o produto, tinha que comprar outro produto, e muitas vezes ele estava com aquele dinheiro lá, aguardando aquele dinheiro ser depositado. E quando esse dinheiro é depositado, ele já é reduzido às taxas, as taxas de administração e outras taxas que as empresas de ticket cobram da empresa que aceita receber aquele ticket. Porque a empresa aceita receber aquele ticket porque ela quer vender mais, ela quer atender mais pessoas. Mas como a taxa estava subindo muito, chegando a 7%, 8%, 9%, 10%, algumas empresas estavam deixando de receber esse ticket porque o valor era muito alto e para ela não estava compensando mais. Mas aí com essa limitação, as pequenas e médias empresas, para ela é bom? Para elas isso é melhor? Então, as pequenas e médias empresas hoje estão felizes que vão voltar a receber. O trabalhador fica com mais opções de locais que ele chega e tem o ticket ali, que vai aceitar o cartão dele, que seja qual for, Sodexo ou VR, seja qual for o cartão. Ele vai chegar no estabelecimento e o ticket dele vai ser aceito. Por quê? Porque agora nós estamos tendo uma taxa mais justa, uma taxa menos agressiva. Menos agressiva, mas é de uma realidade, né? De uma realidade, porque uma empresa especialmente em supermercado, a gente tem um giro alto, mas o resultado é muito pequeno. Hoje, o valor médio de ganho de supermercado é em torno de 2,3%, 2,5%, no máximo 2,8%. Né? A gente tem um giro alto, a gente vende muito. Fala assim, vende muito porque é alimento, tudo bem. Entendi. Mas só que aí, a hora do final, o resultado final,
que você agrega também muitas pessoas dentro de suas empresas, o custo é muito alto, automaticamente vai ter esse ganho. Então, se você está ganhando 3% e vai pagar uma taxa de 9%, 10%, você está tendo uma perda. Claro, quando você vende para a alimentação, essa pessoa que vai lá usar esse ticket, muitas vezes ela utiliza todo o valor e compra outras coisas, e ela também utiliza um valor maior do que aquele que ela tem de benefício. E isso traz um benefício que a gente está vendendo outros produtos, está vendendo outros valores que não só o do ticket. Então, isso ajuda. Mas, muitas vezes, para as empresas pequenas, que às vezes a pessoa vai para usar só o ticket, acaba deixando para ela um pequeno prejuízo, né? Entendi. Então, por isso algumas empresas estavam deixando de receber. Chegava na empresa, não estou mais aceitando seu ticket. Por que não? Porque a taxa estava muito alta e eu não estava conseguindo mais bancar essa despesa. Então, essa visão de que estabelecer um teto para ser cobrado de taxas e também um valor para quem negocia esse ticket para dar para os seus funcionários, é muito importante, porque assim você tem, não é que você deixe de ter uma livre negociação, mas você passa a ter uma negociação mais justa. Porque hoje a gente já está pagando uma taxa de 6%, 7%, e as empresas de ticket querendo aumentar mais. Elas estão sempre negociando, querendo aumentar mais. Gradativamente vai aumentando, né? Porque aí tem empresas que, às vezes, é maior, consegue negociar melhor e tem uma taxa de 5%, 6%. Uma empresa que é menor já tem uma taxa de 8%, 9%. Fora as outras taxas que a gente paga. Para enviar esse valor, eles cobram uma taxa de remessa de valor, de volume de ticket, uma taxa de crédito, são várias taxas, taxa de recadastramento. Então, não é só a taxa em si, né? Tinha outras coisas agregadas. Entendi. E agora ficou bem estabelecido como serão esses custos, qual é o limite máximo de taxa que pode cobrar. Então, prazo para receber. Prazo para receber. Isso. Então, para os estabelecimentos foi muito bom. E para o trabalhador agora? Como que você vê isso? Você imagina que vai ser para o trabalhador recebendo agora? Eu vejo como assim, a manutenção integral do valor que ele tem para gastar, porque antes, como as taxas estavam muito altas, tem alguns restaurantes que estavam cobrando assim, ele cobrava a refeição R$10, mas se fosse com ticket, ele estava cobrando 12, 14. Então, ele estava jogando um percentual em cima para que ele tivesse condição de receber esse ticket, porque ele tinha um custo com esse ticket. Quando você chega lá e paga em cash, em dinheiro para ele, R$10, tudo bem. Mas se você dá o cartão ele vai ter que pagar 6, 7% de taxa, vai ter que pagar uma taxa para enviar a remessa, ele vai esperar 30, 40 dias para receber. É isso que foi mudado. Hoje, o estabelecimento vai poder voltar a vender pelos R$10, porque ele vai receber rápido, ele vai ter uma taxa menor, e com isso ele vai poder oferecer para o trabalhador o mesmo valor que isso estou falando mais em caso de restaurante, né? Sim, sim. E os supermercados que não conseguiam bancar esses valores estavam deixando de receber. Então, hoje o trabalhador ele vai ter liberdade para escolher onde ele quer comprar, para escolher onde ele quer ir, porque todos os estabelecimentos vão querer receber, porque agora tem uma taxa mais justa, uma taxa que ele consegue abrigar ela dentro do orçamento financeiro dele. Isso para o comércio local é fantástico. Fantástico, especialmente para os pequenos, né? A gente tem visto muitos depoimentos de empresas que falam que o maior ganho hoje é o alcance que o Vale vai voltar a ter. O maior ganho vai ser o trabalhador não ter que pagar valor diferenciado para usar o seu ticket, né? E também que ele vai poder ser fiscalizado, porque agora ele está regulamentado, e com essa fiscalização vai ficar claro que só pode usar realmente para alimentos. Você não pode, por exemplo, comprar uma cerveja com seu ticket de alimentação. Você vai ter que comprar produtos de alimentação, porque isso é para fortalecer a alimentação, o benefício é para melhorar a alimentação do trabalhador. Um trabalhador bem nutrido, ele vai produzir mais, exatamente, melhor, é isso mesmo. vai descansar mais tranquilamente, exatamente. vai fazer o comércio também, trabalhar um pouquinho mais, né? Comprar mais. O alimento para ele e sua família, né? Então é importante isso aí, que fique bem claro que esse ticket deverá ser usado assim, né? Vai circular melhor o dinheiro, né? Sim, com certeza. Então o alcance é bem... É gigantesco, amplo, social é muito interessante. Muito bem. Agora,
essas avaliações que a gente estava fazendo aqui, que você trouxe, Fátima, para a gente, com essa... Para o Tocantins, dentro da realidade tocantinense, claro que você já deu uma pincelada do que pode acontecer. O Tocantins, né, que tem assim algumas redes de supermercado, que tem vários comércios pequenos dentro das suas quadras, nas suas vilas. Então, como que você vê que essa implementação, a partir do momento que ela for colocada de fato, né, ela vai atingir muita gente, você estava falando. Mas fala um pouquinho mais sobre isso aqui no Tocantins. Essa realidade dos nossos municípios, nossos bairros. Olha, a gente vê assim que, como a gente falou, nós temos tanto grandes redes como temos pequenos também, né? Nós temos grandes redes hoje, tanto em Araguaína, como Gurupi, como Palmas, né, que são as maiores cidades do estado. Essas redes, elas têm condições de negociar uma taxa menor, mas os pequenos não tinham essa condição. Então, agora eles vão ter essa condição de poder receber o ticket com uma taxa de 3,5%. Isso aí não tinha como eles terem essa taxa. Os pequenos supermercados estavam pagando 8%, 9%, como eu falei. E os médios estavam pagando 5%, 6%, e está sempre as operadoras dos tickets sempre querendo mais crescer essa taxa, porque os custos estão aumentando. E a gente não visualiza assim, né? A gente visualiza que a empresa não tem condição de bancar isso aí. Então, algumas empresas deixavam de receber e agora eles estão felizes que vão poder voltar a receber, atender o cliente que vai lá, que procura, que não vai chegar na porta dele e vai falar, não recebo mais. A gente já vê hoje pequenos empresários já fazendo as tabelinhas, já procurando para poder voltar a receber. Então, é muito importante para... Eu, como presidente da associação, tenho recebido muito esse feedback, falado, Fátima, valeu muito a pena essa luta de vocês para melhorar essa questão do PAT, do recebimento, que é uma luta de anos, né, que a gente trabalha nisso aí, para que a gente possa ter taxas menores, assim como a gente estabelecer também que toda maquininha passe qualquer tipo de vale, eles terão que ser, como é que fala, universalizados, né? Vai ser universal, qualquer maquininha passa qualquer cartão. Antes, às vezes, só uma máquina da Cielo passava, outra só uma da Márcia passava, ou só uma do Vale Refeição. Você tinha que ter vários tipos de equipamentos, isso tudo tem um custo. Hoje você vai poder ter uma única máquina que vai ser universal, que ela vai aceitar todos os tipos de tickets. Assim como aconteceu com o cartão de crédito, que antes era assim, Cielo só passava na Cielo, América Express só na América Express, Mastercard só. Aí hoje não, hoje qualquer maquininha você passa, você tem um PIN-pad no próprio checkout, que você chega lá, passa todo o cartão. E pronto, porque esse é o ideal, é você atender a todos de forma igual. Não você ficar, esse seu cartão não aceita aqui, esse seu cartão não aceita aqui. Então, a empresa tinha que ter vários convênios, várias negociações para poder aceitar um tipo de ticket, aí outro tipo de ticket. Então, aí hoje... Isso vai mudar bastante, vai ficar universal. E, Fátima, aí assim, dentro das demandas que vocês ainda têm como representante, né, do supermercado, supermercadistas, e também considerando, né, o fato de você ser muito atuante de forma coletiva, que você tem essa preocupação, né, você atua também na Câmara de Dirigentes Lojistas, etc. Quais são as principais demandas e as próximas pautas do setor supermercadista aqui do estado? Olha, a gente tem hoje um trabalho, uma preocupação muito grande com essa questão das nossas escalas de trabalho, né? Que hoje ela impacta muito no custo operacional das empresas, porque a gente tem os feriados, e aí a gente tem também os trabalhos aos domingos, que um supermercado a gente quer que ele funcione de segunda a domingo, de preferência das 6 à meia-noite, pelo menos, né? Porque aí ele consegue atender a todos, né? Então, a gente tem hoje uma preocupação com essa questão do trabalho aos domingos. A gente já tem uma diferenciação aí para as mulheres, que tem que ter a questão das folgas no domingo. Não equivale você dar uma folga no sábado, na quarta. Ela tem uma obrigatoriedade de folga aos domingos, domingo sim, domingo não. Pelo menos... ela tem que folgar pelo menos 3 domingos, ela só pode trabalhar um domingo por mês. Então, tem uma série de coisas hoje que a gente está trabalhando para poder chegar num consenso. Nós já temos estados como o Espírito Santo, que está
pensando, né, já está a maioria das cidades, lá eles já estão fechando aos domingos, não estão mais abrindo aos domingos, porque há uma dificuldade grande de pessoas que queiram trabalhar nos domingos, fora a questão do custo que traz para a empresa. Que hoje, por exemplo, fala assim, sua empresa, Fátima, vai parar de trabalhar aos domingos. Não, o quarteto não vai mais trabalhar aos domingos. Eu teria uma redução de custos alta, fora a questão de empregos também. Eu poderia reduzir em torno de 25% a 30% do meu quadro. Entendi. Porque com o trabalho aos domingos, às vezes tem pessoas que folgam 2 vezes na semana. Porque tem uma sequência de 7 dias, então é difícil de fazer essas escalas, né? Imagino. E mesmo que no trabalho aos domingos você pague um diferencial, mesmo assim você não tem pessoas muitas vezes que querem trabalhar. Então a gente tem uma dificuldade muito grande hoje sobre isso. Esse hoje é uma das nossas principais preocupações, a questão da mão de obra, que está escassa não só para o nosso setor, mas para todos os setores. Hoje, preferencialmente, as pessoas querem trabalhar de segunda a sexta pela manhã. Entendeu? Esse é o preferencial. E como que ficam essas negociações? Tá? Vocês estão evoluindo nas negociações? Sim, estamos evoluindo. A gente tem os sindicatos, né, que ajudam nessas negociações, tanto o sindicato laboral como o sindicato patronal, que trabalha esses assuntos aí, e a gente vai estudando. O ideal é que se pudesse ter contratos de livre negociação. Entendi. Pessoa que se ela se dispuser a trabalhar aos domingos, ela possa ganhar mais. Ter uma diferenciação em relação à disponibilidade e também à pessoa em si, que hoje a gente tem que pagar o mesmo salário para todos os funcionários, independente da qualidade de trabalho dele. Me diga uma coisa em relação, assim, por exemplo, a gente observa muito que hoje boa parte da mão de obra de idoso também está sendo reaproveitada, porque o idoso às vezes está aposentado, mas ele continua ali firme, querendo trabalhar, produzir. Olha, é muito bem-vinda essa mão de obra, porque são pessoas experientes, menos ansiosas, são pessoas que trazem assim, uma paz para o ambiente, porque eles têm eles já passaram daquela fase de euforia, né? Então, muitas vezes eles não bebem, muitas vezes eles não passam as noitadas na rua, essas coisas que atrapalham o dia a dia do trabalhador, né? Porque muitas vezes isso é uma coisa que é natural, que tem que acontecer, mas que atrapalha a produtividade da pessoa e até a assiduidade também. Que às vezes a pessoa não vai trabalhar na segunda-feira porque teve um final de semana muito desregrado. E aí essas pessoas que já têm um pouco mais de idade, eles já são mais comedidos, mais tranquilos. Já tem um diferencial. Realmente a gente tem visto vários voltarem a trabalhar, né? A gente até luta hoje também, a Abras hoje trabalha esse assunto junto ao governo federal, para que as pessoas que tenham benefício não sejam prejudicadas quando trabalhar, que elas mantenham esse benefício de alguma forma. Você está falando da aposentadoria? Não, estou falando mesmo do benefício, tipo Bolsa Família, qualquer tipo de benefício que ela tenha de ajuda, e que ela continue tendo mesmo ela estando trabalhando, porque aí seria um ganho maior para ela, um poder de consumo maior, e tem que ver também como o governo consegue abrigar isso dentro dele. Mas quando um trabalhador vai para a CLT, vai para uma empresa, ele agrega muitos valores ao governo federal. Que ele vai recolher INSS, a pessoa vai ter uma garantia, né, de que se ficar doente ter um benefício, né? Você tem também a questão do FGTS, que a gente deposita e a pessoa, caso venha parar de trabalhar, ela vai ter aquele valor ali. Então, a gente trabalha muito isso hoje, que esse benefício tem que ser reprogramado. E também, se a pessoa não poder receber o benefício por tantos anos sem trabalhar. Tem países que é assim, as pessoas beneficiadas são as que trabalham. Quem não trabalha não tem benefício nenhum. As pessoas que trabalham, eles têm escola gratuita, tem transporte gratuito, tem saúde gratuita, porque está trabalhando. Se não trabalhar, não tem. Porque aí hoje é o contrário, a gente vê no Brasil as pessoas que têm o benefício não querem trabalhar porque perdem o benefício, ou querem trabalhar sem carteira assinada. Nós não podemos obrigar pessoas sem carteira assinada nas empresas, ninguém pode.
E mesmo que você faz um contrato de gaveta com essa pessoa, é tudo bem na hora de fazer o contrato, trabalha direitinho. O dia que ela sai da sua empresa, ela vai lá e fala, não, olha, trabalhei tantos anos nessa empresa sem carteira assinada. Aí ela esquece que ela também recebeu um benefício, que ela pode ser prejudicada se ela fizer isso, porque ela também agiu de forma que não atende à lei, né? De forma ilegal. Por isso que a gente torce sempre que tudo seja muito bem respeitado, seja colocado e fique bem claro para todo mundo. Sim, né? exatamente. Então, essa é uma demanda que a gente pensa assim, um reestudo a respeito desses benefícios que o trabalhador possa receber por um tempo. Claro que estiver em condições de trabalho, de saúde, né? E tudo. Tem questão também, às vezes a pessoa tem criança, tal, tem que ver tudo isso. Porque aí tem que ter disponibilidade de creche, tal, para atender essas mulheres que trabalham. Tem assim, uma série de coisas que precisam ser estudadas, não é simplesmente falar, tem que ser assim. Não, tem que ser debatido, isso, estudado. Exatamente. Esse é um trabalho que a gente tem feito, de pensar numa solução que beneficie a todos, que as empresas possam continuar existindo porque tem mão de obra, que as pessoas possam ter um ganho maior para ela ter uma condição melhor de consumo. Então, a gente pensa nisso, a gente pensa no todo, né? Não só numa parte. Você vê que, assim, não é certo a pessoa ficar 3, 4, 5, 6 anos recebendo um benefício sem trabalhar. A pessoa se torna... não seria nem produtiva, ela se torna inútil, né? Nós temos só que ver o seguinte, que tipo de benefício que é, porque às vezes a pessoa recebe um valor muito irrisório. Às vezes um valor pequeno, deixa de trabalhar e aí vive de uma condição... aí elas fazem serviços eventuais. Claro, essas pessoas fazem serviços eventuais, mas aí ela não tem uma garantia, uma carteira assinada, precisa garantia, ser debatido. E vocês estão fazendo isso junto ao Congresso? Sim, a gente está trabalhando sobre isso. É importante, né? A gente está. Isso é um dos assuntos que o nosso setor trabalha muito, e assim como diversos outros assuntos. A gente tem vários assuntos que a gente vem debatendo, surgem também alguns projetos de lei, onde que entra um projeto de lei e a gente opina. A questão hoje, a gente tem vários estados também que não aceita você dar sacolinha gratuita, né? Você tem que cobrar. Então, tem uma série, inclusive as grandes redes já não oferecem sacolinha, você tem que comprar. Então, assim... Tem a questão ambiental também. Também, exatamente. É uma série de coisas que a gente trabalha hoje, né? A questão da sustentabilidade, a questão da saúde do trabalhador. A gente tem vários aspectos que a gente discute hoje, que a empresa ela é um conjunto. A empresa ela tem o dono, tem o cliente, tem o fornecedor, tem o funcionário. Então, tem assim, a gente uma série de pessoas juntas, né? Para funcionar... uma engrenagem, né? Essa engrenagem ela tem que estar bem azeitada para todo mundo ser beneficiado. Exatamente. Maria de Fátima Jesus, presidente da Associação Tocantinense de Supermercado, a Atos, e também aí cheio de atividades que a gente pode falar que fica umas 2 horas conversando. Quero lhe agradecer demais a sua participação aqui. Tudo de bom para você, felicidade. Obrigada. Muito obrigado por ter trazido aqui esse tema sobre essa questão do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, essa mudança que teve agora no dia 11 de novembro, né? Em relação ao ticket, refeição, vale alimentação, etc. Muito obrigado pela sua participação. Sempre foi um prazer estar aqui. Inclusive, esse mês foi dia 12, é o Dia Nacional do Supermercado, né? A gente festejou isso fazendo promoções nas lojas. A gente tem motivado as empresas de supermercado a fazer isso todo dia 12 de novembro, para levar ao consumidor um diferencial, né? E falar do quanto é importante esse setor que é tão essencial, que é o supermercado. No dia 26, agora, nós vamos fazer um jantar para os supermercadistas, né? A associação está promovendo esse jantar junto com o apoio dos nossos fornecedores, que são os patrocinadores deste evento, para falar institucionalmente deste momento e também escolhendo os nossos fornecedores destaque do ano, né? As empresas do supermercado vão estar votando qual foi nós pegamos 20 segmentos, né? Para está votando lá e a gente vai estar premiando essas empresas também nesse jantar no dia 26. Muito bem. Eu conversei então com Maria de Fátima de Jesus, a Fátima, ela que é presidente da Atos, a Associação Tocantinense de Supermercados. Eu sou Marcos Calil, falando de Palmas, do estado do Tocantins, do podcast
Folha Capital. E aí você vai poder acompanhar toda a nossa entrevista no nosso site Folha Capital, no YouTube e também nas nossas redes sociais. Um abraço para você. Até logo. Tudo bem?